Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, pessoal! Vamos para mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Eu sou José Marcos, sou gerente de desenvolvimento de mercado do Sudeste e Nordeste. E hoje, pessoal, nós não vamos falar sobre soja, não vamos falar sobre café. Vamos falar sobre fruticultura, sobre a produção de uvas no principal polo de fruticultura do Brasil, que é o Vale de São Francisco. A fruticultura tem uma importância muito grande para o agro brasileiro, apresentando aí próximo de 6 milhões de empregos diretos, 27% da mão de obra do agro, e gerando uma importância econômica muito forte aí para o agro brasileiro. E para falar sobre esse mercado, eu estou aqui com o Rafael Cuesta, que é o nosso consultor de desenvolvimento de mercado. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Zé. Olá, pessoal que estão nos acompanhando nesse podcast. É uma satisfação estar participando aqui desse bate-papo, né, para falarmos um pouquinho, né, sobre a viticultura no Vale do São Francisco, principalmente porque nós trouxemos um convidado muito especial, um grande amigo, consultor, né, que tem uma vasta experiência no assunto, né? Então eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito enriquecedora e um bate-papo muito produtivo. E junto também com o Rafael está a Ivaneide, direto de Petrolina. Tudo bem, Ivaneide? Tudo bem, Zé? Olá, pessoal. É uma enorme satisfação estar participando desse importante Plantcast, principalmente aí onde a gente vai estar falando sobre viticultura, com o nosso consultor aqui, com o nosso convidado. Então, é uma enorme satisfação a gente estar falando aqui de Petrolina, que é um importante polo produtivo de fruticultura do Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ivaneide. E para falar especificamente sobre esse assunto, nós trouxemos o consultor e o especialista Lubarino. Tudo bem, Lubarino? Olá, tudo bem? Com enorme satisfação. Estou aqui juntamente com vocês para a gente poder bater um papo muito, muito gostoso, falar sobre a importância da fruticultura, falar com foco na viticultura, né, da nossa região, do nosso país, né? Assim, é muito prazeroso fazer parte desse projeto do Plantcast da ICL. E a coisa mais importante é poder compartilhar conhecimento e agregar ao produtor, ao agro, e trazer informações que às vezes dificulta o acesso. Parabéns pela iniciativa e o projeto. Obrigado, Lubarino. Nós que agradecemos pela sua ilustre participação. Lubarino, por favor, se apresente. Qual que é a sua formação? Quanto tempo que você tem de experiência na cultura? Quanto tempo no Vale aí de São Francisco? Fale um pouco mais sobre você. Meu nome é Jandielton Lubarino, né? Como todos na parte profissional evidenciou o sobrenome Lubarino, então ficou o nome profissional. Eu sou engenheiro agrônomo, também sou técnico agrícola, sou pós-graduando pela Exalc sobre fisiologia, nutrição e desenvolvimento de plantas pela Exalc, USP, e venho atuando na cultura da videira com foco na uva de mesa, né? Existem área de processamento e consumo in natura. O meu foco é consumo in natura. E são 22 anos, iniciei no início dos anos 2000, precisamente dia 24 de janeiro de 2000. E ao longo desses anos a gente trabalhou na parte de gestão agrícola e desde 2015 estamos focados na parte de assessoria e consultoria aqui na fazendas, desde pequenos a grandes produtores, né, na produção de uva de mesa. E eu atendo áreas tanto aqui no submédio do Vale do São Francisco, Bahia, Pernambuco, e também a região também de Minas Gerais, no norte de Minas, Pirapora, Jaíba e Janaúba. Então, ao longo desses anos, a gente vem podendo aprender bastante com o homem do campo, trocar experiências e levar inovação, tecnologia, para poder melhorar seu potencial produtivo e sua cultura ser rentável e se manter no mercado. Bacana, Lubarino, contribuindo aí muito para o setor agro, né? Ô, Lubarino, o Vale do São Francisco, né, ele é conhecido aí hoje como um dos maiores polos da fruticultura irrigada no Brasil. E eu queria que você falasse um pouco mais para os nossos ouvintes qual que é a importância da viticultura da região aí para o agro, né? E como foi a evolução dessa atividade ao longo do tempo. Hoje o pessoal fala de até mais de 2 safras aí por ano. O quanto isso aí representa,
para o nosso agro? Nós exportamos? Comente um pouco mais sobre a importância da viticultura para nós, por favor. Bem mencionado, né? Então, nós estamos situados na região do Vale do São Francisco, sul-médio do Vale do São Francisco, onde tem nosso abastecimento de água potável, Rio São Francisco. E a fruticultura, no contexto geral do nosso país é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, né? Com ênfase do maior consumo dentro do seu mercado interno. Não, ainda está em fase crescente, focado no mercado externo, ainda está uma distância ainda comparada a outros países, como Peru, Chile, Estados Unidos, né? Mas o Brasil é uma grande referência na produção da fruticultura irrigada. E aqui no Vale do São Francisco não é diferente, é uma das regiões que mais contribui para elevar esse número, né, com um destaque na produção de manga e uva, né? Uva de mesa, ela representa em torno de 99% das exportações brasileiras da região Nordeste, da região do Vale do São Francisco, com destaque na cidade de Petrolina, no lado do Pernambuco, e Juazeiro, no lado da Bahia. Para falar um pouco dessas cidades, são cidades que vêm crescendo através dos investimentos do agronegócio, voltado para a fruticultura, em especial essas duas culturas citadas anteriormente, e são cidades que a gente chama co-irmãs, que faz a divisa dessas duas cidades, mesmo em estados diferentes, que é Bahia e Pernambuco, em torno mais ou menos quase 700 mil habitantes, né? E cada ano que passa, pelos levantamentos demográficos, apresenta um crescimento maior populacional, e todos ilustrando, buscando investimento na fruticultura. Então, a viticultura para a nossa região, e podemos incluir também a vinivicultura, né, a uva de processamento, que também vem crescendo bastante, com vinhos e espumantes premiados, né? Então, é algo que vem trazendo uma enorme alegria, né, mostrando que mesmo na região do semiárido, com a diversidade com relação à pluviométrica, temperaturas e outros fatores abióticos que causam também um desafio grande para a agricultura, né, da nossa região. Então, a viticultura ela tem um peso muito importante, tanto é um peso socioeconômico, né? Então, ela consegue contemplar com a circulação financeira dentro da cidade, geração de emprego, empregos diretos e indiretos, e também com relação ao surgimento da parte industrial. Então, são fatores que fazem que, a cada ano, as áreas vêm sendo ampliadas, né? Hoje, o último levantamento, nós temos em torno de quase 11 mil hectares irrigados de uva, de mesa, aqui no Vale. Como você citou, muito bem colocado, decorrente das condições climáticas, né? Nós conseguimos, numa mesma área, até duas safras e meia por ano. Então, esses 11 mil hectares, quase 11 mil hectares, acabam se tornando 22 mil hectares, né? Então, porque produzimos uvas de janeiro a janeiro, né? Pelas condições de uma média pluviométrica e também temperatura, que a gente chama amplitude térmica favorável para o desenvolvimento da cultura, em termos de crescimento, ciclo de maturação. Então, a cultura, ela possui um peso socioeconômico de uma grandeza muito destacada para a nossa região e o Brasil como inteiro. Legal, Lubarino. Acho que você colocou muito bem, né? Qual é a importância, né, da fruticultura, pensando na viticultura, né, no Vale do São Francisco para o agronegócio brasileiro. E você disse uma coisa aí que é muito interessante, né? Nós falamos, né, que a fruticultura no Vale tem um potencial muito grande, né? A região, ela é um dos maiores polos, né, da fruticultura, mas existem alguns desafios, né? E você disse sobre os fatores abióticos, né? Então, a gente sabe, né, que o Vale está localizado na região semiárida, né, do Nordeste brasileiro, e é uma região de altas temperaturas, podem chegar até 40 graus, né, durante o dia, e também intensa radiação solar, né? E essas condições, né, fazem com que a produção de frutas, né, pensando em uva na região, ela seja muito desafiadora, né? Então, a gente precisa, né, trabalhar alguns manejos, né, pensando em contornar esses desafios, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, né? Quais são, né, esses manejos, quais são as tecnologias que são utilizadas, né? Pensando em fisiologia, nutrição de planta, né? Que são trabalhadas na região.
Perfeito, Rafael. É um ponto extremamente importante. A região aqui do Vale, nesse semiárido, realmente tem picos de temperatura máxima que ultrapassam 40 graus Celsius. Na média dos últimos 30 anos, tem uma temperatura média em torno de 27 graus Celsius, mas o clima aqui é muito uniforme com relação à temperatura. Sempre temperaturas altas durante o dia, né, que chegam a picos acima de 35, 40 graus Celsius, e à noite ela tem uma média mais ou menos aproximada de 28, algumas épocas mesmo, a partir de maio, junho, julho, cai em temperatura para 18 graus à noite, né, a temperatura noturna. Então, ainda tem uma amplitude térmica que ainda causa um problema sério para o comportamento de planta, que um dos agravantes é a questão do estresse térmico, né? Limita muito com relação ao potencial fotossintético, limita muito a questão de queima de reserva de planta, com relação a manejo hídrico. Então, nossa região ela tem uma média pluviométrica, na medição dos últimos 40 anos, acima de 500 milímetros. Ela fica entre 500 e 550 milímetros anual. Relativamente chove pouco, é distribuído em um período de alguns meses, né, varia de janeiro até abril, que abril é o final do período chuvoso. Então, e no segundo semestre, ela começa finalzinho de outubro e intensifica novembro, dezembro. Então, são meses mais definidos de período de chuva. Então, o que acontece? Decorrente desses problemas, principalmente esse estresse abiótico, a gente chama estresse oxidativo, né? Esse estresse térmico causado por altas intensidades de temperatura, radiação, e implica também, como as áreas são irrigadas, se tiver algo que comprometa um bom manejo hídrico, então o nível de estresse causados pela essa associação temperatura e baixa condição de hidratação de planta traz um desafio grande para o comportamento de planta, fotossíntese, acúmulo de reserva. Então, dentro desse cenário, né, aqui na região, temos que adotar realmente manejos, tanto nutricional como também hormonal, né? Então, dentro do que o que é que o produtor pode fazer para atenuar, porque não tem como cessar, zerar, mas sim atenuar. É fazer uso, né, de bioestimulantes, né, que dentro desses bioestimulantes tem bioativos, e conseguem também trabalhar na degradação, tá certo? E na proteção, diminuição de temperatura da área foliar. A gente acompanha com alguns trabalhos, a gente consegue temperaturas de folhas que estão acima de 32, 33 graus, a gente consegue diminuir abaixo de 30 graus, então você consegue ter um conforto térmico para a planta. Aqui, o que mais nos preocupa não é só a alta temperatura diurna, mas é a noturna. Isso aí é um fator complicante pelo o gasto maior, né, de energia acumulada durante o dia, né, que como a uva é uma planta C3, então há uma necessidade de intervenções. A parte nutricional, principalmente o manejo tanto de todos os elementos, seja macro, seja micro, com uma atenção muito grande no balanço de potássio, cálcio, magnésio, com boro, manganês. Então, esses elementos faz com que a planta ela tenha uma tolerância maior a alguns momentos de estresse, seja abióticos ou bióticos. Então, o uso de ferramentas, tá certo? Juntamente com um bom trato cultural, faz com que a planta ela consiga atenuar e ter uma menor perda para buscar seu potencial produtivo. Porque eu sempre falo para os produtores que para aumentar o potencial produtivo de uma planta, nós precisamos diminuir o estresse dela. Eu sempre falo que a cultura da videira, a planta da videira é uma planta muito estressada. É muito estressada. Então, essa como é uma cultura, uma planta que não é nativa, né? Ela é aclimatada, então precisamos aliviar esse estresse. Ela é uma planta muito estressada. Então, todos os fatores que possam interferir, tanto biótico como abiótico, comprometem diretamente no seu potencial produtivo. E o manejo nutricional e o manejo, principalmente com relação à busca de perda de reserva. Então, temperatura influencia diretamente, não só a temperatura alta, mas também com a radiação.
Lubarino, você falou aí um tema muito importante, que é a gente interferir dentro do manejo produtivo, principalmente nos parâmetros fisiológicos da planta e nutricional, em fase específica da cultura da videira. Então, quando a gente pensa principalmente nas fases de florada, abertura da calipta, então todo o processo de indução de florada, que é muito curto, na verdade, na cultura da videira, então a gente tem que tomar uma decisão, na verdade, muito rápida, interferir muito rápida, e a gente sabe que os fatores abióticos, eles interferem muito, principalmente a chuva, a radiação solar. A gente, esse ano aí, nos últimos anos, teve algumas regiões aqui no Vale de São Francisco que chegou a 700 até 1.000 milímetros de chuva. Ou seja, isso é uma região, é uma situação que não ocorre anualmente, mas no ano de 2020 para 2021 para 2022 aconteceu. Então, a gente sabe que um dos parâmetros que a gente trabalha muito é a parte hormonal, principalmente aí os hormônios de crescimento, auxina, citocinina e giberelina. E a gente quer, pensando em etileno, a gente quer reduzir nessa fase específica de pegamento floral. Então, eu queria que você pontuasse aí, dentro do seu manejo produtivo, como é que você vem trabalhando essa estratégia, pensando principalmente no quesito, nos parâmetros hormonais, e pensando também na parte nutricional, níquel, cobalto, molibdênio, como é que você vem trabalhando essa parte desses micronutrientes, a importância dele dentro do seu manejo produtivo, e ainda pensando nisso, como é que você vem trabalhando a parte de extrato de alga, essa parte, esse incremento desse parâmetro hoje dentro do seu manejo produtivo? Perfeita a pergunta, Ivaneide. Essa fase, né, a fase de pré-floração da videira, é uma das fases que determina sua produção. Então, nós temos duas fases são prioritárias. Uma é garantir um bom pegamento do fruto, que se inicia desde a formação das brotações, e a outra é um ponto de colheita. Então, quando se fala de intervenção de chuvas, né, como você citou, esse final de 2021 e até o momento 2022 foi um ano muito atípico, regiões passando de 1.000 milímetros, que não está dentro da média do normal da região aqui do Vale, mas dentro dos melhoramentos genéticos, dentro da nutrição, dentro de recursos para ser utilizado, conseguimos atenuar bastante as perdas, que não deixa de ter, mas o produtor ele consegue, através de mecanismos, né, de nutricionais, hormonais, né, tratos culturais, atenuar e amenizar essas perdas nesse período muito crítico. Um dos pontos muito cruciais, quando se fala de um bom pegamento de fruto, né, a gente tem que entender que precisamos pensar, se falando de nutrição, desde o início das brotações, né? Então, muitos trabalhos mostram claramente a importância de uso de um cálcio, um boro, a utilização de um níquel, um cobalto, molibdênio, porque nessa fase inicial também é uma fase que a planta demanda muito assimilação de nitrogênio, né? E dentro também do balanço potássio, cálcio, magnésio e boro, influencia bastante na formação dos ramos produtivos, né? Então, quando tem situações, áreas que têm níveis elevados de potássio, acaba desbalanceando, desequilibrando a relação cálcio-potássio, cálcio-boro, cálcio-magnésio, e comprometendo também com relação à formação do tubo polínico, que um dos principais é o boro e o cálcio. Quando se pensa no período chuvoso ou no período que não tem influência de chuvas, precisamos pensar um tratamento nutricional antes das fases de pré-florada. O que a gente percebe muito em campo, intervenções feitas no período de pré-flor e florada, e mesmo assim não adquire um bom percentual de pegamento de fruto. Por quê? Porque a planta, nas condições climáticas que existem aqui, ela tem um processo, uma assimilação muito rápida, um ciclo muito precoce. Então, quando se pensa em cálcio, em boro, e alguns micronutrientes, como você destacou, o molibdênio, o cobalto, está ligado à assimilação de nitrogênio, a nitrato e redutase. Então, o que é que acontece? Precisamos preparar a planta, seu material produtivo, né, para poder ter uma boa formação, um bom pegamento,
de frutos, uma boa formação do embrião, um embrião floral. E, além da parte de nutrientes, usamos ferramentas, né, como você citou, a importância de uma citocinina, de uma auxina, na fase de pegamento, a própria giberelina, no intuito de atenuar a questão dos sinais de etileno, né, que etileno é um hormônio vegetal responsável pela abscisão e queda de fruto, de folha. Então, num período de alta temperatura ou um período chuvoso, então causa estresse na planta e, com isso, solos com excesso de umidade por excesso de chuva, então compromete também a produção de etileno na planta, alta temperatura da mesma forma. Então, essas intervenções, né, exógenas, utilizando bioestimulante, e a gente vê por vários trabalhos científicos a importância do uso de bioestimulante com cálcio, boro, molibdênio, níquel, né, e os resultados de um maior percentual de pegamento estatisticamente muito representativo, né, fazendo com que você tenha um maior número de frutos por metro quadrado, porque não é só ter o número de cachos por planta, precisamos ter uma boa média, e eu acho que é um ponto mais importante, que eu sempre destaco, não é só ter o número de cachos por planta, o mais importante é o número de bagas por metro quadrado. Então, essa uniformidade de pegamento, essas intervenções fazem com que a gente aumente a produtividade, porque nós temos uma média de número de bagas, se falando de viticultura, bagas por cacho. Não adianta ter um número significativo de cachos, porém a média de bagas por cacho, elas são abaixo da necessidade. E tudo isso, temos que, a priori, para fazer uma intervenção, precisamos entender qual é a variedade, qual é a cultivar de mesa, qual é o porte-enxerto, né, que está aquela fruta, quais são as características da fruta, se ela é uma uva com semente ou sem semente, porque o uso de reguladores vegetais, bioestimulantes, ou até mesmo intervenções de alguns micronutrientes, podem também comprometer a fecundação do embrião, então diminuir o número de semente por fruto, por baga. Então, uma uva com semente, ela precisa ter no mínimo duas sementes por fruto, e às vezes encontra até 4, 5, 6. Mas no mínimo tem que ser 2 sementes. Uma normal entre 2 a 4. E as uvas sem sementes, apirênicas, elas não têm esse problema. Então, o uso, né, ele tem que ser adequado, porém, não é tão... o risco que a gente fala do uso não é tão perigoso como o uso nas uvas com semente, porque não é só pegar o fruto, mas também conservar a fecundação do embrião e ter um número maior de sementes por fruto. Ô Lubarino, eu creio que os nossos ouvintes aí, quando eles vão comprar uma uva no supermercado e eles veem a uva toda bonitinha, com aquela conformidade, a baga bem alongada, e eu queria que você, só para finalizar a pergunta, você falasse um pouquinho que quando a gente pensa em uva, tem as fases específicas para você interferir com pensando no quesito nutrição e fisiologia, tem a fase específica e que a gente não pode passar daquela fase para fazer alguma pontuação específica, seja tanto no manejo cultural, ou pensando no quesito fisiologia e nutrição, como é bem específico cada fase. Por exemplo, a gente estava falando da Arra 15. Quando a gente vê essa variedade específica aqui do Vale, a gente vê aquele cacho bem alongado, específico, onde trabalham principalmente os hormônios de crescimento. E eu queria que, para você finalizar a pergunta, você falasse a importância de pontuar em cada fase específica dentro do manejo produtivo da viticultura. Muito bem colocada a pergunta, Ivaneire. Cada variedade, né, que é explorada economicamente, ela tem algumas características e essas características são buscadas e avaliadas de acordo com o seu mercado consumidor. A variedade citada, né, a 15, né, uma variedade americana, melhoramento genético, ela tem por característica anatômica uma baga bem alongada, com seu diâmetro que varia em torno mais ou menos aí entre 17 até 20 milímetros. E o mercado para uva sem semente branca, né, ela chama white seedless, ela sempre o que é mais valorizado no mercado é uma baga alongada. Porém, para poder manter essas características, a gente percebe claramente porque tem que ter intervenções nutricionais e hormonais em fases específicas, porque passou aquele ponto específico,
a fruta perde a característica que o mercado exige. Não é que ela perde totalmente o alongamento, mas ela fica ovalada, não tão alongada, não tão... e seu comprimento, só para você ter uma noção, tem bagas de mesmo tamanho de diâmetro, vamos dar um exemplo, tem bagas de 18 milímetros, que na média ela pesa em torno de 6, 7 gramas. Mas quando atingimos um maior comprimento de baga, ela chega a 9 gramas por baga. E levantamentos feitos, a cada 1 milímetro, agora, a cada 1 grama, né? Imagine só, a cada 1.000 bagas por metro quadrado é 1 quilo de fruta por metro quadrado. Então, quanto é que você aumenta de produtividade em uma área? Por um pequeno ajuste de manejo. Então, quando se fala em formação de fruto, precisamos já trabalhar ele, como mencionado no questionamento, com relação a um bom pegamento de fruto, uniformidade de baga, porque a baga também precisa estar também dentro do mesmo cacho, uma uniformidade em termos de diâmetro e formato. E após definir o pegamento, existem fases específicas, né, que a gente chama no início de maior pico de divisão celular, que onde tem intervenções de 2 hormônios muito importantes, que é a auxina e citocinina. É um pico de divisão celular, a gente precisa aumentar essa divisão celular e também a expansão celular. Então, e somado, por exemplo, quando se fala de auxina, não pode deixar de esquecer o uso de zinco, né? Muito responsável pela questão da produção de triptofano responsável pela também a produção de ácido indolacético. Então, é um conjunto muito importante, uma casadinha que faz com que a gente consiga ter frutos comercialmente atrativos para o mercado. Então, são fatores que precisa muito de análise, de diagnóstico no campo, porque não tem receita de bolo. Precisa realmente o produtor, juntamente com toda a sua equipe, andar na área e conhecer cada fase fenológica para poder saber o ponto de intervenção. Então, como diz o ditado, se sabe o caminho, porém, para chegar até lá, precisa realmente conversar com a planta, realmente poder entender cada comportamento dela, né? O que é que qual o diagnóstico tem que ser feito? Não pode simplesmente fazer algo sem fazer um diagnóstico primeiro. Eu sempre cito, nós agrônomos somos os médicos das plantas, né? Então, quando você vai numa consulta, o médico ele pergunta o que é que você está sentindo e a gente menciona cada detalhe, e ali o médico começa a pedir várias análises, vários exames, e quando chega esse exame, aí que ele vai lhe orientar o que é que tem que ser feito. Então, o que nós também precisamos também conversar com a planta, ver o que é que os sinais que ela está apresentando, né, para a gente poder fazer análise, fazer exames, né, para poder fazer um diagnóstico preciso e ganhar com isso, lá no final, aumentar a produtividade, aumentar a qualidade. E esse é o ponto crucial para o ganho do produtor. Muito interessante, Lobarino. Fica bem evidente aí a sua expertise, né, em fisiologia e nutrição de plantas, né? O quanto que você conhece aí da cultura, né? E Lobarino, a gente conhece muito bem, principalmente a turma aqui do Sudeste, né? Nós conhecemos muito bem aí a qualidade da uva que é produzida no Vale de São Francisco, né? A doçura dela é o Brix, né? É uma uva bem mais doce. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sabe? Como potencializar, qual que é o segredo para deixar essa uva aí bem doce, né? Para aumentar o Brix dela, reduzir essa acidez. Quais são os nutrientes que estão mais envolvidos nesse processo? E também eu queria que você falasse também um pouco do mercado, assim, Lobarino. A gente sabe que o mercado, né, é muito exigente, né, nessa qualidade da uva. A Ivaneide mencionou a questão do alongamento, né, tudo, você explicou muito bem sobre isso. E hoje, assim, o Vale de São Francisco, pode dar um número próximo aí, qual que é o percentual do mercado que é interno e qual que é exportação, né? E o que vocês trabalham, né? Então, as perguntas seriam essa. Qual que é o percentual do mercado aí que é externo e que é importação? E o que fazer para deixar essa uva mais doce, né? Qual o manejo nutricional para deixar essa uva aí com Brix maior? Pronto, excelente. Quando se fala de Brix, né, é um monitoramento de níveis de doçura, né, de açúcar dentro do fruto. E a uva, depende da sua variedade, ela tem que seguir alguns protocolos, né, que envolve
a acidez, BRICS, né? E tem frutas que só podem ser colhidas com BRICS 18, tem frutas que podem ser colhidas com BRICS 20, mas também tem frutas, né, uvas que podem ser colhidas com BRICS 16, né? Então, o que é que determina ser uma uva mais doce, um maior teor de BRICS, né, maior teor de açúcar do que outras com menos? Um exemplo, essa fruta que só pode ser colhida com 16 e aquela outra só pode ser colhida com BRICS acima de 18, 20. E tudo isso é decorrente à relação BRICS-acidez. Então, aquelas variedades que têm uma acidez, né, muito mais elevada, então precisa ter um BRICS também com um grau maior, para poder a relação entre eles dois trazer uma fruta realmente com paladar, um flavor muito mais atraente, né, para o consumidor, né? Ela sentir um sabor ao consumir e aquela vontade de continuar consumindo. E essa relação é extremamente importante. Então, com relação à questão do mercado, ele é muito, assim, sabe, muito rigoroso com relação a esses parâmetros de BRICS, acidez, né? Se falando de sabores, né? Porque tem frutas que tem, dependendo do seu BRICS, ele tem uma característica particular de cada variedade, que às vezes aquele aroma, aquele sabor, traz para o consumidor uma lembrança do passado, né? Uma lembrança boa, gostosa dos antepassados dele. Então, nós precisamos entender que precisamos fornecer ao consumidor, seja ele mercado interno ou externo, uma fruta que ele dê prazer, satisfação em consumi-la. Ele não pode ser uma fruta comum, uma fruta que não traga nenhuma lembrança para ele, né? Então, quando você relata que consome as frutas, né, e sente uma fruta que traz algo para ti, um prazer, um consumo, algo saudável, né, isso é importante. E aqui a uva do Vale, né, o Vale, pelas condições climáticas, né, são favoráveis para a produção o ano todo. Então, a região do Vale do São Francisco, a gente podemos dividir ela em duas épocas. A priori, até os anos, mais ou menos, os anos 2010, aqui se produz variedades com semente o ano todo, né? As variedades tradicionais, como Itália, Benitaca, Brasil e entre outros, Red Globo, e as variedades sem semente. Então, o período de exportação, né, que a gente chamamos de janela de mercado externo. Por que essa janela? São períodos do ano que não tem fruta ofertada por outros países. Então, quais são os países que são concorrentes nossos? Chile, Peru, nesses últimos anos, África do Sul, Grécia, Espanha, Itália, a própria Califórnia, nos Estados Unidos, na região da Califórnia, Banksfield. Então, o que acontece? E um estudo de mercado mostra que durante os 12 meses do ano, nós temos uma janela no primeiro semestre e uma janela no segundo semestre. A do primeiro semestre, ela se estende mais ou menos, iniciando ali em fevereiro, que é o mercado americano, e vai até junho, que vai entre o mercado europeu e principalmente o Reino Unido. E no segundo semestre se inicia em setembro e finaliza final de novembro. Então, o que acontece? Até os anos 2010, aquelas uvas sem semente eram conduzidas para produzir somente na janela de exportação, porque é um mercado muito mais atrativo. Ponto. Só que o que acontece? As uvas que naquela época tinham, as variedades, todas elas tinham uma baixíssima tolerância à questão de chuvas. Então, inviabilizou produzir uvas sem semente no Vale do São Francisco no primeiro semestre, no período chuvoso. Por quê? Eram perda de 100% da sua produção. Então, essas uvas sem semente direcionavam uma poda de formação sem produção no primeiro semestre e produziam no segundo semestre, visando a exportação de setembro, outubro, novembro. E assim foi feito. E as demais variedades que não eram atrativas no mercado externo, por ter sementes, né? Então, o que acontece? Era ela diluída durante o ano todo. Então, quando se fala bem assim, o Vale do São Francisco, ela produz 99% da uva exportada para a Europa, Estados Unidos, entre outras regiões, outros países. Só que do total de fruta exportada,
do que o Vale do São Francisco produz, é uma produção abaixo de 30%. Ela, na média, são 15,6%, para ser um número mais preciso. Aí você pergunta, rapaz, se exporta tão pouco, por quê? É por causa de resíduo? É por causa da qualidade da fruta? Não. É por questão de estratégia comercial. Eu vou dar um exemplo. O Chile e o Peru, o que eles produzem tem que exportar 100%. Por quê? Porque não tem um mercado interno consumidor. Então, o preço do custo de produção das uvas chilenas e peruanas, eles não conseguem receber o valor pago pelo no mercado interno para poder ser viabilizar a manutenção dessa cultura no país. Já o Brasil é uma área territorial enorme, então tem uma população de mais de 206 milhões de habitantes, então tem muitas regiões do Brasil que não sabem nem o que é consumir uva, e mesmo assim tem um consumo bem interessante. É um mercado a ser muito mais explorado, porque nossa média de quilo consumido por consumidor é muito baixa comparado a outros países. Nosso consumo de fruta, principalmente uva, ainda é muito baixo. Não chega nem a meio quilo de uva por pessoa ano. Em outros países chegam até 2 quilos, então 4 vezes mais. Então, o que acontece? Então, a uva brasileira ela é diluída nos 12 meses. Então, naqueles meses que tem uva para colher, que sejam na janela de exportação, é enviado para exportação, boa parte, 90%, 70%. Só que no conjunto geral, o percentual é muito pequeno. Pronto, essa é a primeira etapa. Quando foi a partir de 2011, juntamente com uma associação entre a rede privada e a rede governamental, investimento do governo, investimento de rede privada, se investiu em melhoramento genético. Teve a introdução, né, de novas variedades com tolerância maior à chuva, com sabores que eram sabores que acentuavam a sabores de algumas frutas, como a cotton candy, algodão doce, como sabores de tutti-frutti. Então, através de melhoramento genético, cruzamento de variedade, em 2011 começou plantios de novas variedades, saindo um pouco das variedades tradicionais. Então, o que é que fez isso? Então, a partir de 2012, começamos a voltar a fornecer fruta no mercado externo no primeiro semestre. Então, começou a aumentar mais ainda o volume de fruta para o mercado externo, né? Há movimentações, tanto o lado financeiro, que representa muito emprego. Então, o que é que acontece? Hoje, por conseguir produzir uva o ano todo, a maioria das empresas optam para fazer um resultado médio. Eles perceberam que não adianta concentrar a safra para colher naqueles 2, 3 meses no primeiro semestre, 2, 3 meses no segundo semestre. Ele prefere diluir, porque o Brasil tem uma vantagem, tá, perante aos concorrentes, que é o mercado consumidor brasileiro. Ele consome a fruta e paga bem, desde que a fruta atenda os critérios como você citou, seja uma uva com Brix e acidez dentro dos parâmetros de qualidade. Porque o mercado consumidor, quando você entrega uma fruta de baixo padrão de qualidade, baixo padrão de pós-colheita, nitidamente o consumo cai. O consumo cai, afugenta a questão do consumidor, porque a fruta, a uva de mesa, ela não é um alimento essencial. Ele não é um alimento que ele é obrigado a ter na mesa do consumidor, como um arroz, um feijão, né? Então, esses aí têm um peso maior na cesta básica. Então, a uva, por isso, tem que ser de extrema qualidade. Precisamos realmente buscar ferramentas, como vocês da ICL vêm nos trazendo, ferramentas que nos agregam bastante a gente chegar a esse objetivo de produzir uvas de alta qualidade, principalmente no seu sabor. Legal, Lubarino. E aí, falando um pouco, né, sobre a qualidade, né, das frutas, nós precisamos entrar um pouco na fase de maturação, né, que é uma fase muito importante ali para a gente, é onde acontece, né, toda a translocação dos fotoassimilados, e essa fase influencia muito, né, no Brix, na acidez, né, na própria produtividade também, né, no desenvolvimento das bagas, peso de cacho, né.
Então, é uma fase que, assim como as outras, né, também é uma fase muito importante, né? E aí, quando a gente pensa, né, na fase de maturação, fase de translocação de fotoassimilados, né, o primeiro nutriente que vem à nossa cabeça, né, é o potássio. Mas existem outros nutrientes tão importantes, né, quanto o potássio, né? Então, eu poderia até listar alguns aqui: o enxofre, o boro, o próprio fósforo, né? Essa fase é uma fase de alta demanda, né, de energia, o magnésio, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Quais são os manejos, pensando nesses nutrientes, né, nessa fase, que são adotados, né? Como que esse momento, né? Qual que é a importância desse momento, pensando aí, né? Da gente garantir, né, a qualidade que o mercado consumidor exige, né? E aí também eu queria aproveitar para linkar, né, que quando a gente fala, né, de translocação, né, a gente está pensando em acúmulo de fotoassimilados nos frutos, mas também essa já é uma fase que a gente começa a trabalhar, né, o acúmulo de reserva nos ramos. Como você muito bem disse, né, todo o processo produtivo da videira, né, todos os manejos, eles começam, né, desde uma brotação homogênea, né, um alongamento de cachos, né? Então, eu queria que você fizesse esse link para a gente, né, dessa fase de maturação, pensando na qualidade do fruto, né, dos nutrientes, e também a parte, né, já de acúmulo de reserva nos ramos, né, para garantir, né, um sucesso na próxima safra. Perfeito, Rafael, e complementando até a pergunta de José, para te chegar a uma boa maturação, uma boa finalização, uma maturação fisiológica da fruta, né, precisamos também destacar o bom balanço, tanto hormonal como também nutricional, incluindo nutrientes, incluindo aminoácidos, incluindo reguladores vegetais, né, hormônios, que é um somatório, um equilíbrio entre eles que faz com que a gente consiga colher uma fruta que o mercado cobra, necessita, tá certo? E paga por isso. Né? Então, como o Rafael citou, a importância, quando se fala em maturação, vem um destaque com relação ao potássio, né? Esse é um elemento monovalente de uma importância muito grande numa regulação osmótica, com relação também à questão de produção de açúcares. E o pessoal sempre foca muito potássio. Só que precisamos entender que a planta, ela precisa, para completar o ciclo dela, de outros elementos de extrema importância. E além do que você citou, do magnésio, do enxofre, do fósforo, do boro, se pensando em Brix acidez, tem um papel importante também o cobalto, molibdênio, que em variedades que tem acidez elevada, é impressionante quando você coloca no seu manejo, juntamente com o boro, o cobalto molibdênio. Né? Então, e a junção de aminoácidos, principalmente a metionina, né? Então, a gente consegue ter uma finalização de uma fruta de uma forma que a fruta, ela não tem aquele cara de envelhecimento. Porque um dos pontos que usam não só na videira, mas em outras cultivares, outras variedades de frutas, o uso de etefon, né? Regulador vegetal. Então, causa dependendo da sua dose, seu posicionamento, causa problemas no pós-colheita. Envelhecimento precoce, uma aceleração na desidratação de engaço, de fruto, degrane, né? Então, quando se pensa em maturação, acúmulo de reserva, precisamos pensar nesse conjunto de elementos, né? Então, vamos focar na maturação, qual é a fase que precisamos iniciar nosso manejo pensando em uva de mesa? Você tem que entender daquela variedade quando é que se inicia a sua maturação fisiológica de ramos. Que eu sempre, o parâmetro, o fruto, quando ele começa a amolecer, entrar em fase de amolecimento, ele fica faminto por açúcar. Ele fica faminto por polissacarídeo. Então, o polissacarídeo, ele é acumulado em ramos que estão maduros. Então, se você não tiver um bom equilíbrio de maturação, uniforme da maturação, aquele ramo vai ter uma baixa concentração de amido, de carboidratos totais, e dentre eles, o amido, o polissacarídeo. Então, quais são os elementos que precisamos se destacar, além do potássio? É o magnésio, é o fósforo, é o boro, que eu faço até uma comparação com o pessoal para chamar a atenção do boro. O boro, ele tem uma responsabilidade muito grande, juntamente com o cálcio, na formação da parede celular, dos pectatos. Ele tem uma responsabilidade muito grande na translocação dos açúcares, dos carboidratos.
né? Ele tem uma responsabilidade muito grande com relação a crescimento radicular, né? Então, o boro, eu sempre falo, pessoal, vamos fazer uma analogia, qual a importância desse elemento? Você compra numa revenda e compra lá o potássio, chega lá um caminhão carregado de potássio, chega nessa sua propriedade, chega lá no galpão, esse potássio, ele se descarrega sozinho o galpão ou precisa de ajudante para descarregar o caminhão? Aí o pessoal fala, não, precisa, a gente tem que botar um pessoal para descarregar. Pronto, esse pessoal pode chamar ele de boro. Então, o potássio ele tem um papel importante na produção de açúcares e o boro é o que transporta esse açúcar. Ele tem um peso muito grande, então ele precisa do boro. Então, juntamente com o fósforo para a questão de produção de energia, né? Então, essa transferência, né, de energia, realização dos processos fotossintéticos, o próprio enxofre na produção de metionina, o magnésio na parte de pigmentos, clorofila, antocianina. Então, esse início de aplicações se tem que se iniciar. Porque eu falo que tem que identificar por variedade. Vou dar um exemplo. Tem variedades precoces que ela se inicia a partir de 56 dias após a poda. Mas tem variedade que começa a partir de 80 dias. Então, você imaginar de 56 para 80 dias, é uma margem muito grande, são 3 semanas, né, de diferença. Então, se o produtor não se atentar a isso, ele pode perder o bonde já passou e ele não conseguiu acompanhar. Então, lá na frente, não vai ter uma boa maturação, consequentemente, não vai ter uma condição de ramo para acumular carboidrato, e, consequentemente, a formação do primórdio floral, do cacho, dentro da gema, vai ser comprometido, porque a reserva de carboidrato, a reserva de amido é muito baixa. Então, acontece o quê? Quando você vai para um novo ciclo produtivo, quando poda, você já sente brotação desuniforme, você já vê cachos mal formados e pequenos, e às vezes você vê até uma quantidade expressiva de cachos, só que na fase florada, são cachos que começam a abortar, cachos que não conseguem alongar. Por quê? Porque não teve uma base anterior. Essa base anterior é a que antecede a maturação até a poda, que entra a pré-maturação, maturação plena, repouso e poda. Então, esse caminho, esses elementos, têm uma extrema importância para a continuidade, porque estamos se tratando de uma cultura perene. Nós precisamos colher, dar um descanso à planta, fazer com que ela tenha esse aumento na sua reserva de carboidrato. E outra, não é só amido, nem ramo e gema, não. Precisamos também pensar nas raízes. Reserva de arginina, isso que é responsável, esse aminoácido responsável pela reserva de nitrogênio, reserva de amido nas raízes. Então, esse conjunto, todos os elementos que nós citamos, esse pacote tecnológico faz com que a planta ela consiga um aumento de seu potencial produtivo muito significativo, muito mesmo. Ô Lubarino, gostei muito, estamos caminhando aí para o final, né, e gostei muito de vários pontos aí que você comentou. Eu vou destacar 2 aqui. Né, que você falou, não existe receita de bolo, né? Temos que estar na lavoura, na fazenda, né, no pomar, para estar recomendando ali de acordo com a necessidade da planta ali naquele momento, né? A gente sabe que o clima influencia muito, concordo plenamente com você. Gostei muito dessa frase sua, né? Não existe receita de bolo. E outro ponto também que eu destaco, Lubarino, que você falou é do boro, né? O boro realmente um elemento muito limitante, né? A gente vê isso aí não só para fruticultura, mas também para cereais, para café. Tem os dados do professor Witt, ele fez uma análise de em 1000 análises do solo, e ele mostrou que 90% dessas análises, o boro estava abaixo do nível crítico. Então, fica evidente aí a necessidade de a gente prestar muita atenção para esse elemento, né? E como você falou muito bem, né, grande parte dele está ali na constituição da parede celular, né? Ele é essencial ali para fazer a estrutura de planta, né? Gostei muito da analogia também que você fez ali do potássio e do boro, né, para descarregamento. É essencial ali também para carregar os açúcares, né, para o fruto. E tem um outro ponto, assim, sabe, que eu sempre falo para o pessoal, né, o boro falou, é um elemento limitante e de uma demanda para a planta contínua em todas as fases, né, fenológica. E tem sua, como ele é um micronutriente, então doses pequenas consegue atender muito bem. E eu sempre falo, pessoal,
temos que ter uma atenção, porque não adianta você ter uma Ferrari na mão e esquecer a chave lá em casa. Então você vai entrar no carro, cadê? Porque eu falei, por quê? Porque faltou a ignição. A ignição ali é o Boro. Ele que vai dar a partida, ele que vai realmente fazer vários papéis importantes dentro do processo, né? Então, o Boro, eu sempre falo que precisamos olhar com muito carinho mesmo. E principalmente aqui na nossa região, que tem pH diferente um pouco do sul e sudeste, os pH mais ácidos, aqui é um pH mais alcalino. Então, são pontos importantes que o produtor ele tem que se atentar. Como é que está o pH do solo? Por quê? O pH é um fator limitante para a assimilação de cada nutriente. Nós colocamos o nutriente no solo, tá certo? E ele não ser bem assimilado, né? Por quê? Porque ninguém olhou para a questão do pH. Então, esse detalhe é fantástico e ressaltando a colocação em relação do boro, e tem levantamentos, né, que mostram que o boro, como você falou, 90% é o boro e o zinco, são dois elementos que mais estão limitantes para menor nas análises, né? Então, deficientes é o boro e o zinco. Exatamente. Então, fica a dica, né, Lubarino? Se for andar de Ferrari, de Hilux, tem que levar a chave, né? Não esqueça da chave. E, para fechar, Lubarino, que mensagem final aí, gostaria que você deixasse uma mensagem final para os produtores, para os produtores de fruta, para as empresas aí que produzem frutas no Brasil, para os nossos ouvintes, a nossa equipe também, os agrônomos, consultores. Que mensagem final que você deixa aí para o futuro da fruticultura? A mensagem que o Lubarino deixa, precisamos se atentar à parte de gestão. Todo negócio, para ter realmente sucesso, precisamos realmente entender que precisamos planejar, executar e acompanhar. Então, esse tripé faz com que você consiga alcançar os resultados. E realmente, tanto a parte técnica ou a parte realmente de gestão, precisamos realmente entender que temos que fazer diagnósticos. Para ter uma boa produção, uma qualidade, precisamos entender o caminho que tem que percorrer, o que é que tem que ser feito. Nós temos ferramentas de alta qualidade. Porém, sem um bom diagnóstico, essa ferramenta ela não vai atingir o ápice dela, a eficiência. Então, se falando de viticultura, o custo é elevado, né, para se manter uma propriedade. É um custo que varia muito, dependendo muito do custo fixo da empresa. Um produtor pequeno que vale com a agricultura familiar é um custo. As grandes empresas é outro, porque existe um custo de infraestrutura, de maquinário e equipe. Então, o que acontece? Desde o pequeno ao grande, quem não tem uma boa gestão, dificilmente ele vai conseguir prosperar. Então, a dica que eu digo é isso. Temos as ferramentas, porém, temos que saber utilizá-las no momento certo e vamos atingir o objetivo traçado, né? Porque a fruticultura, como outras culturas, as grandes culturas, representa muito, muito para o nosso país. E nesse período de pandemia, mostrou claramente como o nosso país, o Brasil, é uma potência do agro. E agradeço muito a cada um de vocês, a todos os produtores, né, ao Grupo ICL, de realmente investir tanto em pesquisa, em montagem de protocolo, e faz com que a gente conseguimos, a cada momento de dificuldade, saber como poder sair dessa dificuldade e ter bons resultados. Nós que agradecemos, Lubarino, por esse excelente podcast, várias informações. Foi muito produtivo aqui esse podcast. Muito obrigado pelas contribuições, Lubarino. Agradeço também ao Rafael e a Ivaneide. Muito obrigado a vocês. E obrigado você, ouvinte, que ficou até o final aqui do nosso Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Muito obrigado e até a próxima. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.